volta com o Ser Empreendedor. Agora a gente vai falar com a Márcia, ela que trabalha justamente numa empresa, mas não trabalha como colaboradora. Ela é a dona do próprio negócio, porque desde 2018 ela tem um projeto que é um aplicativo que substitui o relógio de ponto tradicional. Ela trabalha com um sistema de tecnologia, serviços de tecnologia. Hoje a gente já falou no bloco anterior de empreendimento com propósito, usando uma plataforma digital. E agora a gente continua falando sobre tecnologia. Eu comecei muito cedo, logo após sair da faculdade, onde o empreendedorismo ele é algo que a gente não consegue evitar. Então a gente sempre teve a sensação de que poderia fazer mais, e com muitas ideias, com muita vontade. Então, logo que saí da faculdade, eu tentei uma empresa, com colegas, não deu certo. 4 anos depois, a gente abriu, então, o que era a DMD, que era uma empresa de tecnologia voltada para segmento de redes e servidores. Ficamos um tempo nesse segmento, até que depois a minha formação é de analista de sistemas, a gente começou a desenvolver programas de gestão para pequenas empresas, e até hoje vimos nesse caminho. Aí, só que você contou então, olha, ela já empreendeu em um outro negócio. Como que é essa jornada de empreender, de entender que, olha, não é por aqui, eu fiz o caminho errado, agora eu vou abrir uma nova empresa, não vou errar como eu errei na anterior. Fala para mim esses desafios de, inclusive, a gente sabe que a gente está em 2022, mas ainda tem a questão de mulher empreendedora e uma série de desafios até por conta da questão do gênero. Ah, Mila, se a gente tivesse essa resposta que você que você faz, né, que bom seria. Infelizmente, a gente vem aprendendo com os escorregões, né. Hoje eu vejo uma facilidade maior para você obter informações e para você conseguir sucesso, ter um bom plano, né. E nos anos 90, final dos anos 90, isso não era possível. Então a gente veio aprendendo com os erros, né. Então, o que eu vejo que o empreendedor tem muito é um ânimo muito grande, um entusiasmo muito grande, e pensa muito pouco em planejamento. Pelo menos naquele momento era assim que eu me sentia. Então a gente acreditava no produto, acreditava no trabalho, nas pessoas envolvidas, mas não tinha muito acesso à informação para que se pudesse fazer um plano, um planejamento, como hoje se recomenda bastante, e é muito mais fácil de se encontrar. Então, a gente investiu, por exemplo, primeiros em sistemas de gestão para empresas específicas, na área de um alimento, por exemplo, mel, depois investimos em refrigeração. Então, ou seja, eram segmentos que a gente acreditava que podiam absorver o nosso trabalho. Até que em 2004, 2005, a gente investiu em programas de gestão para empresas, num pacote, e aí sim a gente veio ajudando as pequenas empresas a entender e a fazer gestão de informática. Em 2012, a gente foi sócio de uma empresa, uma indústria metalúrgica, também foi um aprendizado muito grande. Eu gosto muito de trabalhar com a indústria, e colocar os sistemas nessa indústria também foi muito rico para a gente. Estamos de 2012 até 2015. E a partir de 2015, eu assumi a empresa com relação a planejamento, e a gente vem trabalhando tanto com software de gestão, quanto com aplicativos, que é esse aplicativo que você mencionou, que vem chamando a atenção, que é uma coisa de tirar muito do gargalo que existe hoje nessa área de apontamento de funcionários, né? É o que a gente quer avançar agora. Olha, sempre que eu converso aqui no programa com vários empreendedores, uma coisa que eles apontam é a questão do incômodo com alguma situação, ou o inconformismo, uma série de coisas. E você parece que é uma pessoa bem incomodada, sempre procurando aprender, entender. Tanto que a gente está conversando hoje nessa entrevista, gente, olha só, a Márcia, ela está na Argentina fazendo uma pesquisa de mercado para expandir o aplicativo para aquele país. Conta para a gente desse projeto, como surgiu essa ideia, essa oportunidade. É, aquela coisa, meu filho veio estudar
aqui em Buenos Aires. Veio estudar medicina aqui em 2017. E então a gente vê as oportunidades realmente elas surgem, porque à medida que vai conhecendo o mercado e conhecendo a situação, a gente vê que é muito parecida. No Brasil, a gente tem uma coisa muito forte com relação às ações a relações trabalhistas muito rígidas, né? Mas o principal problema da questão no Brasil é a burocracia com relação ao apontamento de horários, a falta de mobilidade, a falta de desenvoltura para se fazer relatórios. E eu percebi que é a mesma coisa aqui. Então, a gente está caminhando devagar, tenho feito esse estudo, estamos com uma prova de conceito com um colégio grande, fazendo o teste do sistema, mas eu percebo que é possível, sim, um pequeno empreendedor, uma pequena empresa, pegar o serviço, trabalhar devagar e investir, sim, num outro país. Eu estou muito surpresa e muito contente com as possibilidades que a gente tem aqui. Desse projeto em 2018, a gente teve a pandemia aí bem forte em 2020 e ainda com bastante perseverança em 2021. O que a gente pode pensar do ponto de vista do seu negócio, Márcia, que vocês tiraram como aprendizado? Como foi sobreviver nesse período em que talvez, digamos assim, no caso do relógio, ponto que nesse período talvez não foi tão importante, até porque as pessoas entraram em home office, ou não, independente disso aí que foi mais importante, porque elas tinham que mostrar que estavam trabalhando mesmo em casa. O que aconteceu? Exatamente. Foi mais importante ainda. O que a gente quer é desmistificar essa coisa de ter que estar presencial, quando você tem um perfil profissional hoje que demanda deslocamento, que demanda viagens, que demanda trabalhar em home office, é preciso ter controle, sim, é preciso que a empresa tenha o monitoramento do seu pessoal, mas que não seja através de algo que tenha que comparecer fisicamente em algum lugar. Então, nesse aspecto, o aplicativo ele se mostrou muito eficiente, à medida que você em casa pode continuar utilizando o seu smartphone e a empresa vai trabalhando com você, monitorando as equipes. Eu mesma, a Focus, nós imediatamente no início da pandemia colocamos todos em home office e não perdemos nem um pouco. Eu queria até que aumentou a nossa produtividade pelo fato de não termos mais o deslocamento e ter o conforto do nosso home office, né? Então, é crucial que as empresas entendam que é possível, na legislação brasileira, se controlar e estar legal com os funcionários através de programas mais digitais, mais móveis. Quais são, você falou inclusive dos desafios, para empreender, de altos e baixos, de tudo que você tem se reinventado nesses anos. Hoje, qual é o seu principal desafio? É justamente você saber planejar, né? Foi muito importante a gente ter participado de mentorias, eu recomendo muito isso. Então, enquanto a Focus ela não esteve em comunicação com grupos de empresários, como esse do Marcelo, da Arruda, como grupos de mulheres, como grupos do Sebrae, quer dizer, enquanto você não buscar capacitação, vai ser muito difícil você avançar sozinho. E neste momento da pandemia, em geral, é que tudo, você tem que estar muito atento ao mercado, então é muito importante saber até onde a sua empresa pode ir. Então, o maior desafio agora é continuar observando o mercado, continuar mudando conforme a sociedade pede. E a força da internet, ela é muito grande. Então, é muito ruim ficar apegado em processos antigos, ficar apegado em papéis, ficar apegado em planilhas. Hoje, a gente tem que pensar no digital. Então, quem não mudar vai ter problemas muito grandes. Então, é importante investir no digital, é importante investir na internet e é importante observar o mercado e atender à demanda que está surgindo. Esse é o grande desafio hoje.
Você falou em 2 coisas muito legais, que em 2015 você assumiu, toda a gerência da empresa. A gente tem aqui até um histórico falando que no início o seu marido te ajudou, etc e tal, e você, a partir do momento que assumiu essas ações, você inclusive trouxe esse olhar mais feminino. Eu queria que você falasse dessa questão da mulher à frente de empresas como a sua e de outras tantas, porque a gente sabe que, apesar de despontar, ainda não é um número que a gente considera que a gente tenha a equidade, né, de gênero, homens e mulheres à frente de pequenos e grandes negócios. É, é incrível, Mina. Eu apoio muito a questão de colocar as mulheres na direção das empresas, por uma questão que a diferença é muito grande com relação ao tratamento da equipe, com relação à maneira como olha o mercado, a maneira como olha os fornecedores, a maneira como conversa e discute. Eu vejo que a mulher está muito mais propensa a encontrar soluções de uma forma mais assertiva, mais agradável para todos. Eu vejo que na minha gestão, o principal foi valorizar a equipe, valorizar, incentivar a equipe e colocar a empresa como uma fornecedora, né, uma provedora para toda a equipe. Quanto mais se faz, quanto mais se acerta, mais todos ganham. Eu acho que isso foi a grande diferença que tem feito a Focus crescer aí um pouquinho, né, devagar, porque a economia é muito difícil, né? A gente cresce com investimento próprio, reinveste da própria empresa, mas eu vejo que o que faz realmente a empresa andar é a força que você coloca na sua equipe e o respeito que você tem que ter por ela. Em 2018, quando vocês lançaram o aplicativo, né, que substitui o relógio de ponto tradicional, vocês fizeram um investimento. Eu queria que você falasse quanto foi esse investimento e já tiveram esse investimento de volta? Em que escala está essa empresa nesse momento? Com certeza ainda falta bastante, porque o investimento ele é muito de pessoal com relação ao desenvolvimento dos programas. Muito teste, muito colocar isso nas empresas, até de uma forma em prova de conceito, para poder a gente ter certeza. Então, passamos por diversos segmentos, a indústria, o comércio, as franquias, são sindicatos diferentes, são exigências diferentes. A legislação trabalhista ela é muito complexa com relação às exigências, onde os sindicatos têm muita influência nas empresas. Então, nós tivemos que adaptar o aplicativo para atender essa alta gama de necessidades. Cada empresa que te contrata tem um modelo de ponto, digamos assim, que daí você tem que trabalhar tecnologia para aquela empresa, é isso? Hoje não, porque primeiro que a gente já aprendeu que o comércio tem uma determinada tendência e que os sindicatos também estão mais suscetíveis a aceitar o uso da tecnologia nas empresas. Então, mas foi necessário sim, porque a área rural pensa de uma forma com os funcionários, as capitais pensam de uma outra forma. É incrível o grau de diversidade que existe com relação ao tratamento de ponto no Brasil. É incrível mesmo, mas hoje a gente tem um programa que está adaptado para a maioria das empresas, sim. Quanto ao retorno, ele ainda vai ter um tempo aí, algum tempo ainda para a gente poder ver isso voltar, porque as empresas não estão habituadas a investir em tecnologia para isso, para esse assunto, que é assunto dos recursos humanos. Então, a gente ainda precisa ganhar mercado para poder alavancar. Tá certo. Então, Márcia, muito sucesso em 2022 e que você possa, numa outra oportunidade, voltar e contar aqui para a gente os feitos da sua empresa e os avanços, tá bom? Nossa, muito obrigada, agradeço a vocês, contem com a gente sempre. Parabéns pelo programa. Obrigada, e assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando que você pode nos acompanhar nas redes sociais, os endereços aparecem aqui no seu vídeo, lá no YouTube, inclusive você tem uma playlist de vários programas, são mais de 200 programas que nós já gravamos aqui, com muitas histórias de empreendedorismo que podem inspirar você que um dia pensa em empreender. E a gente fica aqui, até um próximo programa.